Esse é o programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia está um pouquinho mais cedo, excepcionalmente mais cedo. Semana que vem o horário é normal, tá? A partir das 8. Aliás, semana que vem é um tema muito legal. Vamos falar sobre Maria e a ação contra o mal. A presença de Maria na luta contra o mal. Vamos entrar em assuntos de libertação, de exorcismo. O que Nossa Senhora tem a ver com isso? Olha, uma verdadeira aula mesmo de doutrina católica que faremos com o Padre Wander. O Padre Wander Maia estará conosco na semana que vem no programa Eclésia. Você não pode perder, um programa bem legal também. Semana que vem, como eu disse, o horário é normal, às 8 da noite. Hoje, como eu disse no começo do programa, só que lembrando para os nossos amigos, temos logo mais a partir das 9 da noite a primeira parte do Troféu Louvemos, que é a premiação técnica. Começa às 9 da noite, por isso, excepcionalmente, o programa foi um pouco mais cedo. Lembrando que a premiação principal do Troféu Louvemos, a noite de gala, acontece no dia 18, quarta-feira da semana que vem. O Troféu Louvemos é sempre duas premiações, a técnica e a premiação principal, que acontece na semana que vem. Começamos a falar no primeiro bloco sobre a Carta aos Hebreus, que não foi escrita por Paulo, provavelmente não foi escrita por ele, pois no período que teria sido escrito, São Paulo já tinha morrido há cerca de 10 anos, apesar de lá no início a igreja até chegar a admitir que seria ele que escreveu por causa do estilo e tudo mais, é provável que não tenha sido ele. E o autor, desconhecido. O Padre Guido já começou a introdução ao assunto e vamos continuar agora na principal parte da pauta que eu diria, que vamos esmiuçar 4 tópicos na qual é o principal conteúdo dessa carta. Só lembrando, quem ligar para a gente, mandar e-mail ou mensagem via WhatsApp, vamos sortear 2 livros hoje. Daqui a pouquinho, no final do programa, vamos sortear esse livro que você está vendo aí na tela, a capa e a contracapa dele, chamada A Inexplicável Merlone, que é a história de Clélia Merlone, a fundadora da congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Ela que é serva de Deus, está em processo de beatificação. Conhecer um pouco da história dessa grande serva de Deus, Clélia Merlone. Manda pra gente que hoje vamos sortear 2 livros, vale a pena você ligar mesmo, ou mandar mensagem também. Padre Guido, vamos lá. De onde a gente conversou no primeiro bloco, nós paramos que nesse momento o senhor faria para a gente uma espécie de resumo em 4 tópicos do principal conteúdo da Carta aos Hebreus. Começa para a gente. Exato. Gostaria de deixar bem claro que nós, biblistas, digamos assim, né, costumamos destacar 4 grandes partes deste sermão ou desta carta endereçada aos Hebreus. Primeiro tópico, o Filho de Deus é superior aos anjos. O conteúdo desta expressão ocupa os primeiros 2 capítulos, são 13 capítulos desta carta, onde se apresenta a visão dos hebreus e a visão católica dos anjos. Para os hebreus, acima dos homens havia os anjos e depois Deus. Pode parecer ótima. Só que esta carta diz, olha, que o Filho de Deus é superior aos anjos. E aqui estamos diante de uma novidade absoluta, porque o Filho de Deus também tem a natureza humana. Portanto, merece humana e divina ao mesmo tempo. Certo. E, portanto, o autor diz para os hebreus, nós temos que considerar o Filho de Deus superior aos anjos. Por quê? Porque Jesus, encarnando-se, aceitou esta novidade absoluta que ninguém acreditaria naquela hora. Continuaria na sua personalidade divina, mas em 2 naturezas. Foi difícil para aquela comunidade aceitar que alguém que se encarnou, que viveu aqui entre nós, pudesse ser superior aos anjos? Exato. Não somente foi difícil, mas foi difícil, olha, prestem bem atenção, porque é um ponto delicado e, digamos assim, dogmático, profundo. Foi difícil para os mesmos anjos. Quando Deus criou os anjos superiores a nós, homens, deixou também para os anjos a liberdade de viver santamente. Certo. E esta liberdade que Deus deu aos anjos encontrou um obstáculo quando Deus mostrou para os anjos o mistério da encarnação do seu Filho. Certo. Isto é, que a um certo ponto, num gesto de infinita bondade, Deus Pai mandaria o seu Filho aqui na Terra, que aceitaria a natureza humana, como nós, menos o pecado.
e pediu para os anjos de adorar a Jesus. Foi aí que os anjos se dividiram. Tem a ver com aquela passagem de Apocalipse 12, Padre Guido? Perfeito. Olha que é muito profundo isso. Muitos anjos adoraram virtualmente a Jesus. Outros começaram a pensar, mas para aí, como Deus sim, mas Jesus é também homem, e como homem é inferior a nós. E não quiseram aceitar o mistério da redenção. Foi aí a intervenção que você está citando muito bem, de São Miguel Arcanjo, que foi encarregado de expulsar os anjos maus. Ou seja, os demônios. O demônio, exato. Né? Bom, essa discussão eu imagino que não deve ter sido fácil lá no começo da igreja, principalmente, Sim. Pois hoje, graças a Deus, né, depois de tanto tempo, com tanta gente boa nos ensinando dentro da igreja, com tantos especialistas, com tantos santos doutores, né, a coisa ficou um pouco mais fácil. Mas naquela época, Padre Guido, eu acho que essa discussão não foi fácil, porque realmente aceitar, primeiro, o problema da natureza ali, né? Sim. Se Jesus era 30% homem, 60% homem, ou se ele era 100% Deus, 100% homem, como a igreja ensina, como é a verdade. Enfim, não deveria ser fácil. Então, mas parte então do estudo da carta aos Hebreus está para comprovar que Jesus é o Filho de Deus e é superior aos anjos. Exato, é superior aos anjos e de homem também. Portanto, aceitou a natureza humana como nós, ensina muito bem no catecismo, menos o pecado. Tá certo. Eu falei que o senhor divide em 4 tópicos. Certo. Esse é o primeiro. O Filho de Deus é superior aos anjos. Certo. Esse é o primeiro tópico. Vai tomando nota aí. O primeiro tópico, então, o Filho de Deus. Deus é superior aos anjos. O segundo... Vamos para o segundo tópico, vamos lá. Jesus, olha, fala tudo de Jesus nesta carta aos Hebreus. Jesus, como sumo sacerdote, é fiel e, olha bem o título agora, misericordioso, uma novidade absoluta. Então, esta segunda parte que ocupa 3 capítulos, o número 3, 4 e 5, desta carta aos Hebreus, apresenta uma comparação da fidelidade de Moisés com a fidelidade de Jesus. Certo. Moisés, que foi escolhido no Antigo Testamento para libertar o povo do Egito, para levá-lo até a terra prometida, e que passou por inúmeras aventuras diante de um povo que a mesma Bíblia fala de cabeça dura, né? Certo. Mas Moisés é comparado com a fidelidade também de Jesus. Jesus que veio ao mundo para obedecer plenamente ao plano de Deus Pai, de libertar a pessoa humana não do Egito, mas da escravidão do pecado, e mostra, novidade absoluta, o valor do perdão. Essa relação do valor do sacrifício de Jesus com o perdão, é essa a relação? Perfeito. Isto é, Jesus que se imolaria devido ao problema do pecado do homem, certo, mostrando a grande misericórdia de Deus, uma novidade absoluta. Aquela famosa lei gravada no Antigo Testamento, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, é superada pela presença, atuação e vivência de Jesus. Quando Jesus chega a ensinar, por exemplo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquelas pessoas que vos odeiam, não era somente um ensinamento, digamos assim, didático. Certo. Mas Jesus, na sua pele, digamos uma palavra meio forte, experimentou e comprovou o valor desta doutrina na hora de imolar-se para o bem da humanidade. O senhor falou Jesus sumo sacerdote. Exato. O que significa na prática sumo sacerdote? Muito bem. A palavra sumo significa mais importante. Certo. E aí que nasce a doutrina do Antigo Testamento, que tem o seu grande valor, e nasce a novidade no Novo Testamento. A pessoa sumo sacerdote no Antigo Testamento era como um mediador, digamos assim, entre Deus e a humanidade fraca. Certo. Era a autoridade religiosa mais importante que periodicamente manifestava também em nome do povo
a boa vontade de não repetir o erro, de expiar um pecado, de comportar-se um pouco melhor. É uma espécie de líder, Padre Guido? Um líder, exato, certo. Um líder religioso. E existia até um culto de expiação dos pecados, presidido pelo sumo sacerdote. A gente já conversou bastante sobre isso naquele programa que fizemos sobre o livro dos Levíticos. Está lá no nosso site, você pode ir lá conferir. Exato. Olha, entre aspas, os primeiros 5 livros da Bíblia é uma mina de cultura, de conhecimento, de como aconteciam as coisas naquela época. O que é que eles faziam, por exemplo, com a presença do povo na hora de realizar um culto de expiação? Escolhiam, né, 2 animais, certo? 2 cordeiros, e escolhiam um dos 2 para que, numa maneira simbólica, carregasse dentro de si a culpa do pecado cometido pela humanidade. Certo. E depois este animal era levado no mato. O cordeiro. O cordeiro era solto por aí. E, ao mesmo tempo, o outro cordeiro era imolado até queimar completamente, como expiação, e para dizer a Deus, tenha misericórdia de todos nós. É aquela discussão da oblação e do holocausto, Padre Guido? Com a diferença que a oblação era quando um animal era sacrificado para Deus, mas depois que estava cozido, era repartido entre os sacerdotes, entre o povo, etc. Certo. São as oblações. Ao passo que o holocausto, o animal era completamente queimado até se consumir completamente. Não se comia, então? Não se podia comer, absolutamente, né? E Jesus usa esta mesma imagem não para destruí-la, mas é ele que se substitui ao cordeiro, é ele que é imolado. E olha, minha gente, quando se fala de um nome em Deus, aqui a grande novidade, não era necessária a cruz para Jesus mostrar que veio ao mundo para nos resgatar e salvar. Até uma simples gota de sangue de Jesus teria alcançado a mesma finalidade de resgatar a humanidade. Só que Jesus foi muito além de uma gota de sangue, se imolou totalmente na sua vida na cruz. E é por isso que até hoje, na liturgia, até hoje, a igreja se refere a Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira de verdade o pecado do mundo. Agora... Peraí, Padre Guido, só para ficar claro em relação aos tópicos aqui, nós falamos sobre 2 tópicos, né? O primeiro, o Filho de Deus é superior aos anjos. Esse foi o primeiro tópico. O tópico 2 foi Jesus, sumo sacerdote fiel, e a novidade que o Padre Guido falou naquela época, misericordioso. Mas o tópico 3, de certa forma, a gente já entrou aqui no assunto, Padre Guido, mas o tópico 3, só para ficar bem clara a divisão em tópicos, é o sacerdócio de Jesus Cristo e seu sacrifício, justamente no assunto que a gente já começou aqui, né, Padre Guido? Sim. Agora, o terceiro tópico, né, que fala do sacerdócio de Jesus Cristo. Aí que nasce a grande diferença com o sacerdócio do Antigo Testamento. Certo. Por quê? As ações expiatórias valiam só naquele momento, no Antigo Testamento. Ao passo que o sacrifício de Jesus, homem-Deus, tem um valor infinito. Por isso, o sacerdócio de Jesus é comparado a um homem Melquisedeque, que é citado... Eu tenho certeza que todo mundo já em casa já pensou aquela famosa frase, que está lá na Carta aos Hebreus, né, Padre? Sim, que frase é essa? No capítulo 7, inclusive, sim, no versículo de 1 até 10 se encontra. Jesus é chamado com um título, Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é citado no Antigo Testamento como uma pessoa sem nenhuma árvore genealógica. Certo. E o sacerdócio dele era um sacerdócio eterno, para dizer que Jesus é comparado com este homem, porque o sacerdócio dele é um sacerdócio eterno. Ao passo que, no Antigo Testamento, o culto tinha um valor limitado e insuficiente e precisava ser repetido várias vezes, o sacrifício de Jesus
através do seu sacerdócio, é para toda a eternidade. Único e eterno, né, Padre Guido? Exato. Por isso que o perdão dos pecados, que vem como consequência do sacrifício de Jesus, é um perdão eterno. Isto é, se eu sou uma pessoa pecadora, na verdade sou, não, mas somos todos nós pecadores. Quando nós manifestamos o nosso arrependimento, olha que o perdão que Deus dá não é limitado a um instante, mas é para sempre. Diríamos em termos assim mais práticos, que Deus coloca uma pedra por cima do nosso passado, certo, e passa a transmitir mais uma vez a sua confiança sem limites. Olha só que bonito. Por isso estamos diante de uma página, gente, extraordinária do sacrifício de Jesus, que é superior ao sacrifício que praticou Moisés e os demais sumos sacerdotes no Antigo Testamento, e ao mesmo tempo mostra claramente a ineficácia dos sacrifícios antigos diante da eficácia do sacrifício de Cristo. Algo bem menor, algo incompleto, né, Padre Guido? No Antigo Testamento, sim. Agora, Padre Guido, só para completar aqui uma coisa que eu lembrei. Essa frase, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, se não me engano, posso estar enganado, mas ela acho que aparece na liturgia, nas ordenações sacerdotais, não aparece? Exato. A liturgia pega exatamente estas expressões para dizer que o sacerdote de hoje é sacerdote para toda a eternidade, não para um período só. É bom explicar isso, como também, meus amigos, entraríamos no campo dos sacramentos, né? Certo. O batismo, a crisma e o sacerdócio marcam tão profundamente a presença de Deus, a tal ponto que ninguém pode ser batizado duas vezes, certo, ou crismado duas vezes, ou tornar-se padre duas vezes. Digo isso, estou sorrindo, mas ao mesmo tempo meio pesaroso, quando recebemos, nós padres, e-mails ou até cartas de pessoas que dizem: padre, por motivos pessoais que não quero nem comunicar para o senhor, eu não sou mais católico, pertenço a outra igreja e peço para o senhor a gentileza de riscar o meu nome do registro dos batizados. Como se o padre, deletando no computador ou passando, não sei, uma borracha, acabasse com o sacramento. Veja, entramos num infantilismo desagradável, porém, numa ignorância. Não se pode cancelar um sacramento. Não existe o desbatismo, né, Padre Guido? Não existe. O Padre Guido, a gente já está terminando o tempo desse nosso segundo bloco. Nós falamos sobre 3 tópicos. Vamos deixar o quarto tópico para o bloco seguinte, mas eu queria começar o próximo bloco justamente para encerrar o bloco... Confundi tudo aqui, falei bloco, tópico, né? Vamos lá. Para encerrar a questão do tópico 3, tem a questão que está presente nessa parte lá da carta aos Hebreus, justamente no capítulo 9, em relação à reencarnação. Sim. Né? Queria que o senhor começasse falando sobre isso. Porque é justamente no capítulo 9 dessa carta aos Hebreus que o assunto da reencarnação aparece. E qual é a doutrina católica sobre isso? O Padre Guido vai começar o próximo bloco explicando sobre isso. Tá Exato. Bom? Quem tiver a Bíblia, abra, por favor, no capítulo 9, no versículo 27, que é fundamental, eu vou explicar logo em seguida. Muito bem, vamos para o intervalo e já o Padre Guido explica certinho tudo isso para a gente e muito mais. Não sai daí, a gente volta já.